Se você já se perguntou como transformar os seus dados em visuais que contam muito mais a história por trás dos números, olha só, você está no lugar certo. Vou te mostrar um passo a passo, como criar gráfico no Excel e mais, qual é o gráfico mais indicado para cada apresentação. E olha só, se você ficar até o final desse vídeo aqui, eu garanto que as suas apresentações vão ficar muito mais profissionais. Olá, seja bem-vindo ao canal da Cunha Excel. Eu sou o Júlio Romão e se você gosta de conteúdo como esse aqui, já deixa aí o seu like e, é claro, já se inscreva no canal. Me ajude a mostrar para o YouTube que esse canal aqui pode sim ser uma excelente opção de estudo para mais pessoas. Vamos lá então para a nossa sexta aula do curso de Excel de A a Dashboard. E agora vamos falar sobre gráfico. E é muito importante ter uma coisa em mente, já guarda aí. O gráfico não pode ser mais complexo do que a planilha, senão não faz sentido você fazer um gráfico. Ou seja, usar o gráfico correto para uma determinada apresentação é essencial. Por isso, nessa aula vamos falar quais são os tipos de gráfico, quais são as aplicações e algumas dicas durante a aula. Vamos começar falando pelo gráfico de pizza. Como o próprio nome dele já diz, pizza tem quantas fatias? Normalmente, 8 fatias. A não ser aqueles guloso que já quer uma pizza gigante. Mas esse caso aqui é uma pizza com 8 fatias. Tendo isso em mente, se você vai colocar dentro de um visual de pizza valores, concorda comigo que não pode ter mais que 8 fatias? Pense nisso. Então, vamos inserir aqui o nosso primeiro gráfico. Eu tenho aqui a tabela e para que serve o gráfico de pizza? Muito importante. O gráfico de pizza, ele serve para mostrar a proporção. Então, nesse caso aqui, se eu quero saber, ó, meu estoque de roupa, eu quero saber quantos % eu tenho de cada produto desse daqui. Então, eu quero que um gráfico me mostre em proporção. Proporção igual gráfico de pizza. Fechou? Então vamos lá fazer aqui, ó. Eu vou selecionar aqui minha planilha, vou vir aqui, ó, na aba inserir. Dentro de inserir, você pode vir aqui em gráficos recomendados. Em gráficos recomendados, a gente tem aqui a opção gráfico de pizza, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, ok, e a gente já tem aqui o nosso gráfico. Vamos notar uma coisa, quando você coloca o gráfico na planilha, você vai ver que ele vem sem praticamente nada, ele só vem o gráfico ali mesmo pronto. Mas aí a gente vai agora configurar o gráfico, isso é importante. Então nesse caso aqui eu quero mostrar a proporção, ok? Então eu vou aumentar aqui um pouquinho o gráfico, para ficar mais visual. Então o que eu quero fazer aqui? Em primeiro lugar, tá vendo esse mais que tem aqui, ó, bem no cantinho do gráfico aqui? Ele serve para eu abrir a minha abinha aqui de opções que eu tenho dentro do gráfico. Vamos falar sobre cada uma delas. Eu tenho aqui título do gráfico, onde eu posso selecionar aqui se eu quero o título ou não. Se eu, por exemplo, quero acima do gráfico, abaixo do gráfico, sobreposto, centralizado, enfim, tá tudo aqui. Ou se eu quiser mais opções, ele vai abrir aqui essa tela do lado aqui para a gente mexer em mais opções. Mas vamos deixar aqui o nosso gráfico, tá? Eu quero mudar o texto do gráfico. Só mudar aqui, ó. Então vou colocar assim, ó, teste para aula de Excel. Show de bola. Olha lá, a gente já tem o título do gráfico. Bom, só que tá vendo que não tá aparecendo aqui, ó, os rótulos dos gráficos, que é onde vai mostrar para mim as quantidades. Então eu vou vir aqui no maisinho de novo, ó. Eu quero que adicione rótulo, ele adicionou os rótulos. Só que tá vendo que ele trouxe os rótulos aqui, ó, das quantidades. Lembra? A gente quer saber a proporção. Então nesse caso aqui, ó, a gente vai fazer o que? Botão direito em cima do rótulo, vir aqui, ó, em formatar rótulo de dados. E em formatar rótulo de dados, a gente tem as opções aqui, ó. O que você quer que apareça no rótulo do gráfico? Então aqui nesse caso, o que a gente quer que apareça? Ó, porcentagem e talvez o nome da categoria. Vamos ver. Então eu vou colocar aqui, ó, nome da categoria. Não quero o valor, porque o valor já tem na minha tabela. Lembra? Se eu tenho uma tabela mostrando um dado, eu não preciso duplicar ele no gráfico. A não ser que eu vá encobrir essa tabela fazendo uma jogadinha aí. Mas nesse caso não. Então aqui eu quero que ele mostre para mim o seguinte, ó. Nome da categoria e a porcentagem que esse cara equivale dentro do todo, tá? E também eu quero que ele mostre isso aqui em um separador na nova linha. Ou seja, ele vai escrever o meu título, né, a minha categoria, na linha de baixo ele vai colocar o percentual. Fechou?
Então aqui, ó, ele já apareceu para mim, ó, camiseta preta 6%, camiseta azul 15%, faz muito mais sentido, concorda? Uma vez que eu já coloquei aqui, ó, o nome da categoria e o percentual, eu não preciso mais ter a minha legenda. Então o que eu vou fazer com a minha legenda? Eu vou vir aqui, ó, e desmarcar ela, ó. Não quero. Ganhei espaço no gráfico. Só que tá vendo que aqui, ó, os nomes ainda estão dentro das fatias. E isso acaba me atrapalhando. Não tem problema. A gente também vai mexer nisso. Vamos vir aqui, ó, primeiro no texto. Vamos aumentar o texto, porque ele tá pequeno. Colocar aqui 14. Pronto, coloquei aqui 14. Beleza. Eu quero que fique para fora. Olha só que legal. Se eu vier aqui, ó, e arrastar, tá vendo que ele já ficou até uma linha mostrando da onde que é cada um? Olha lá. Então beleza, ó. Eu já tenho aqui, ó, mostrando para mim qual é o percentual de cada um e cada um tem ali, certo? Mais um detalhe legal nos gráficos. Aqui do lado, ó, você pode personalizar ele. Então, por exemplo, quero deixar meu gráfico preto. Ah, não, quero deixar meu gráfico de outra maneira aqui. Tem problema. Mas o mais importante aqui, ó, é que quando eu clico sobre o gráfico, tá vendo que aqui tem um botão de filtro? E isso é bem bacana. Por exemplo, ó, eu quero mostrar, por exemplo, a proporção que tem entre a camisa vermelha e amarela. Eu venho aqui, ó, e seleciono só a camisa vermelha e a minha camisa amarela. Ó, aplico, olha só. Agora eu tenho um gráfico só das duas categorias que eu selecionei e não precisei mexer na minha tabela. Show? Esse aqui é o gráfico de pizza. Então é para vocês entenderem. Pizza é igual a proporção. Show? Agora a gente vai para o próximo gráfico aqui, que é o gráfico de barras. Para que serve o gráfico de barras? Talvez esse seja o gráfico que mais a gente vê, principalmente em telejornais e tudo mais. Para quê? Eu quero fazer um comparativo. Então, que nem nesse caso aqui, eu quero comparar o ano de 2022 com o ano de 2023. Legal, comparativo, visual. Lembra? Gráfico tem que ser visual. Então, eu vou vir aqui, ó. Selecionei, inserir gráficos recomendados. Vou colocar aqui um gráfico de barra. Ó, pegar um gráfico de barra. Você pode vir aqui do lado, tá vendo? Sugeridos, gráfico de barra. Olha só que legal. Se eu colocar um gráfico de barras aqui, ó, lembra, barras é diferente de colunas. Já já a gente chega no gráfico de coluna. Se eu colocar aqui, ó, o meu gráfico de barras, tá vendo que aqui é a mesma coisa, ó. Vou colocar rótulo de dados. Olha lá, coloquei rótulo de dados. A formatação é a mesma, enfim, tudo igual. A única diferença aqui, ó, é que tá vendo que aqui a gente tem agora a legenda e aqui nesse caso a legenda faz sentido. Então a gente pode vir aqui na legenda e pedir para colocar, por exemplo, na parte superior. Olha só que legal. Ele trouxe pra gente aqui. E aqui ele está comparando, tá vendo? Olha lá, ó. Se a gente sabe que 2022 é o laranja, é o azul e 2023 é o laranja, ele mostra pra gente lá, dentro de cada categoria, qual é a proporção que cada uma tem. Ok? Esse aqui é o de barra. Configuração exatamente a mesma de todos os gráficos. Olha lá, eu posso vir aqui e selecionar. Fechou? Vamos agora para o gráfico de linhas. O gráfico de linhas, ele serve para mostrar a evolução. Então, por exemplo, ó, eu poderia fazer um gráfico de colunas? Poderia. Mas quando eu estou falando de evolução, principalmente meu faturamento, como é que ele foi durante todo o ano? Meus gastos, minha receita. Então, é um gráfico de linha. Eu venho aqui em inserir gráficos recomendados novamente. Vou pegar aqui um gráfico de linha. Tá vendo que o gráfico aqui ele veio todo bugado? Olha lá, ele veio todo bugado. E por que ele veio dessa forma? Lembra que eu falei para vocês? Boas práticas. Lá no de pizza, 8 fatias é o máximo. Depois começa a ficar insustentável ali usar o gráfico. Aqui também não é diferente. Por quê? Quanto mais linhas eu acrescentar, mais ilegível vai ficar meu gráfico. Então por isso que eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que escolher quais os dados eu quero ver a evolução. Então se eu quiser olhar, por exemplo, ó, lembra do filtro? Eu quero olhar a minha evolução da camisa azul. Selecionar aqui, ó, evolução da minha camisa azul. Beleza? Estou vendo a evolução mês a mês. Quero colocar rótulo. Também posso vir aqui, ó, rótulo de dados. Eu tenho rótulo de dados. Uma coisa bacana no gráfico de linhas, você pode clicar sobre a linha, ó, vir aqui nas opções aqui do lado e tem uma caixinha chamada linha suavizada. Eu particularmente gosto mais, ó. Quando você clica nela, as linhas agora ficam arredondadas, ó. Fica muito mais legal, certo? Gráfico de linha. Ah, eu quero fazer uma comparação no gráfico de linhas.
Eu posso? Posso, claro, faz sentido. Camisa azul versus camisa amarela, tá vendo? Agora a gente tem as duas. Mas lembrando, o gráfico não pode ser mais complexo que a planilha. Vamos ver agora o gráfico de colunas. O gráfico de colunas, ele também é um dos gráficos mais utilizados dentro do Excel. Por quê? É o de mais fácil entendimento, se bem utilizado. Eu vou vir aqui, ó, inserir, gráficos recomendados, gráfico de coluna, e olha só, a gente tem aqui agora o gráfico de coluna. E aqui é exatamente a mesma coisa, olha lá. Para cada produto, ele está fazendo um comparativo, ano 2022 versus anos de 2023. Faz sentido utilizar esse gráfico aqui? Com certeza. Agora dá só uma olhada, que eu falo para vocês de utilizar o gráfico da maneira correta. Olha só. Se eu utilizasse aqui, por exemplo, ó, um gráfico de linha, ó, um gráfico de linha, não ia me trazer muita coisa, tá vendo? Olha a diferença de eu olhar um gráfico de linha e olhar um gráfico de barras. Então, é aquela questão das boas práticas, utilizar o gráfico correto na hora correta, beleza? E se você já está gostando desse conteúdo aqui, deixa nos comentários se você sabia essa questão do gráfico, se você utiliza gráfico, se você sabe utilizar gráfico ou nunca utilizou. É importante, põe aqui no comentário. Aproveita. Vamos agora ver um outro gráfico que é o de combinação. E esse gráfico aqui, ele é muito utilizado quando você tem valores muito discrepantes e você quer apresentar no mesmo gráfico. Como assim? Se eu pegar aqui um gráfico de barra, ó, e colocar esse cara aqui, ó, gráfico de barra. Tá vendo que eu tenho percentual? Ele deveria estar aparecendo aqui dentro do gráfico, ó. Tá vendo? Olha lá, ó, bem lá pequenininho. Mas por quê? Tá muito discrepante, olha lá. Você olhar 0,12, né, que seria 12%, para 41. Então ele não chega nem a aparecer no gráfico. E isso não é legal. Então por isso que existe um gráfico de combinação. Já aproveitando, se eu quiser mudar o gráfico, escolhi aqui o gráfico de barras, vi e falei, puxa, não é esse que eu queria utilizar. Eu posso mudar o gráfico? Claro, você pode vir aqui em cima, tá vendo? Em design do gráfico, alterar tipo de gráfico. Eu posso vir aqui, ó. Não quero mais utilizar esse, mas vou utilizar agora o de combinação. Aqui, ó. E o de combinação, ele também deixa você ter a opção de fazer o seguinte, olha só. Eu escolho, meu valor eu quero em coluna, porque eu quero ver ali o valor em coluna, mas eu quero que o meu percentual fique numa linha passando por essa coluna. Então eu deixo aqui como linha, mas posso selecionar outros gráficos aqui, mas eu deixei como linha. Por exemplo, eu posso selecionar um gráfico de linhas com marcadores, ó. Ele vai aparecer aqui. E aqui que está o pulo do gato, ó. Eu tenho que escolher qual deles vai ser o eixo secundário. Por quê? Cada gráfico, por padrão, ele tem o eixo X e o eixo Y. Nesse caso aqui, ele vai fazer o eixo X, aliás, o eixo X, eixo Y e um segundo eixo, um eixo secundário. Por isso que ele vai como se colocasse um gráfico na frente do outro. Então eu vou fazer isso aqui, ó, selecionar, ok. Agora sim, ó, olha só que legal. Se eu vier aqui na minha linha, ó, linha suavizada, olha que interessante que é esse gráfico. Eu tenho sim os valores mostrando aqui em barras, porém eu tenho aqui agora, ó, as minhas linhas mostrando o percentual. Aqui, ó, eixo de um lado, eixo do outro. Viu que legal? Até agora, ficou alguma dúvida? Se ficou, dá uma pausadinha nesse vídeo aqui, volta, dá mais uma olhada. Lembrando, gráfico também vai do feeling do planilheiro. Então você está fazendo um gráfico ali, eu quero com uma cor diferente, quero pôr um fundo, quero ali o que a gente chama de pôr flores, você consegue, ele é totalmente editável, ok? E agora a gente vai para o mini gráfico. E o mini gráfico, poucas pessoas conhecem. E ele tem para ser utilizado no Excel. Tá, mas e para que serve o mini gráfico? Olha só que legal. Tá vendo que os gráficos eles ficam em cima da nossa planilha, tá vendo? São grandes, ficam em cima da planilha e são muito mais específicos. Mas se eu quiser fazer, por exemplo, ó, uma célula, uma única célula, e ela fique mostrando para mim a variação, eu posso vir aqui selecionar a minha célula, vir aqui, ó, em inserir, mini gráficos, vamos colocar um gráfico de linha, por exemplo, ó, tá pedindo intervalo, vou lá, inserir mini gráfico de linha, meu intervalo é esse cara aqui, tá certo? Deixa eu tirar aqui, é aqui, selecionar aqui onde eu vou colocar o gráfico de linha, e o meu intervalo vai ser esse cara aqui, ó, dei um ok,
Olha só que legal. Agora você tem um gráfico de linha mostrando, olha lá, cada linha sua, o que está acontecendo. Tá vendo? Então você também tem a opção do gráfico de linha. Fechou? Vimos então aqui nessa aula gráfico de pizza, gráfico de barras, gráfico de linha, gráfico de colunas e mini gráficos. Dentro ainda do gráfico de colunas, você ainda tem uma variação, que é o de coluna empilhada. O que é o coluna empilhada? Esse aqui é um plus, hein? Você vem aqui, ó, em gráficos, né, ó, design do gráfico, alterar tipo de gráfico, e eu posso vir aqui e falar assim, eu quero coluna agrupada. Tá vendo que agora, ao invés de ele ter uma coluna do lado da outra, ele fez isso aqui, ó, colocou aqui. Fechou? Agora sim temos de coluna, ok? Então é isso. Se esse conteúdo foi útil para você e se você gostou desse vídeo, então já deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário. É muito importante que vocês deixem o comentário, nem que for só um joinha, dizendo um oi ou qualquer coisa do gênero, ajuda muito, porque isso mostra para o algoritmo do YouTube que o pessoal, além de estar assistindo os vídeos, também está interagindo, e aí recomenda para mais pessoas, ok? E é claro, me ajuda a mostrar para o YouTube que esse canal aqui pode sim e tem potencial para ajudar mais pessoas assim como você. Vou ficando por aqui, meu muito obrigado, até o próximo encontro, fui!